Boa tarde, pessoal. Que Deus nos abençoe. Mais uma tarde, nos fortaleça. Mais um dia de propósito. E hoje vamos falar um pouquinho sobre cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Está lá em Tiago, capítulo 3, versículo 18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Comunidade exige comprometimento. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. É necessário tanto o poder de Deus quanto o nosso esforço para gerar uma comunidade cristã amorosa. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Eles devem ser ensinados a lidar e a se relacionar com outros membros da família de Deus. Felizmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o apóstolo Paulo. Escrevo-lhe estas coisas, para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é a igreja. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. A vida em comunidade exige sinceridade. Você deve cuidar para que a verdade seja dita, em amor, claro. Mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para dizer-lhes a verdade, mesmo quando machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Em geral, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazê-lo. A comunhão é sabotada pelo medo, quando ninguém tem coragem de se manifestar enquanto a vida de um membro desmorona. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem sinceridade. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Às vezes, isso significa importar-se o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete algum erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. O Senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente. Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentiras, chega de fingimento. Falem a verdade. No corpo de Cristo, estamos, antes de tudo, conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. A verdadeira comunhão, no casamento, na amizade ou na igreja, depende da franqueza. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento.
Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira correta, crescemos em intimidade uns com os outros, pois enfrentamos e resolvemos nossas diferenças. A Bíblia diz: a verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse seu pai. Converse com os jovens como se fossem seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe, e com as jovens como se fossem suas irmãs. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Tratem da questão e resolvam o problema na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que está presente entre vocês. Submetam a conduta deste homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês tratarão o caso como se nada fosse. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem sentir a vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos de nenhum tipo e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam de sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem, mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da comunidade cristã? A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer coisa. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. A humildade é o unguento que acalma e suaviza os relacionamentos. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Essa é a outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer, ser transformados, curados e ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberta a demonstrações e pondo os outros em evidência. Paulo orienta: vivam em harmonia entre vocês. Não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos aconselha: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir aos demais, não pensam em si.
A vida em comunidade exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas. Paulo diz a Tito: o povo de Deus deve ser cortês e ter coração aberto. Em toda a igreja e em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil. E normalmente, mais que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las carentes de graça extra. Deus colocou essas pessoas em nosso meio tanto para benefício delas quanto nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e um teste para a comunhão. Será que conseguimos amá-los como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimorem-se em demonstrar respeito uns para com os outros. A verdade é que todos temos peculiaridade e traços de temperamento irritantes, mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis. O fundamento para termos comunhão é nosso relacionamento com Deus. Somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais já passaram, certamente será mais compreensivo. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar medos e dúvidas sem serem julgadas. A vida em comunidade exige sigilo. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e seus erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca, principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia e isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão entre cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com ações que semeiam a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante que qualquer indivíduo. A vida em comunidade exige constância. Você deve manter contato regular com seu grupo a fim de desenvolver verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência, não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, muito tempo, para estabelecer relacionamentos íntimos. Por isso, observamos uma comunhão tão superficial em muitas igrejas. Não passamos tempo suficiente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. Uma comunidade não é formada de acordo com nossa conveniência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando não tenha vontade, porque acredita que é importante. Os primeiros cristãos reuniam-se todos os dias. Todos os dias, eles adoravam juntos no templo.
reuniam-se nas casas para o partir do pão e participavam das suas refeições com alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Se você é membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as nove características da comunhão bíblica. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos segredos alheios que não são ditos em confiança, sigilo, e faremos do grupo uma prioridade, constância. Quando você olha a lista de características, fica evidente o motivo pelo qual comunhão de verdade é algo tão raro. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos independentes. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente compensadores e nos preparam para o céu. Amém. Que Deus possa nos abençoar na porção dessa palavra. Cultivando a comunidade que Deus tem requerido de nós. Esse é um assunto que mexe bastante, pois quando fala em comprometimento, nós vemos que muitos não têm. E isso acaba, muitas das vezes, nos irritando, né? Gostam de falar, gostam de opinar, mas não regaça as mangas para fazer. E aqui a gente viu que exige-se sinceridade. E vendo aqui um pouquinho a vida em comunidade, ela exige sinceridade. Nós precisamos ser sinceros com as pessoas, ser sinceros conosco. Como a gente já comentou, né, esses dias atrás, acho que tudo que é conversado num grupo, a gente não pode sair expondo o outro. E aqui a gente tem visto bem claro o Senhor falando, né, conosco. E a vida em comunidade, ela exige humildade. Precisamos ser humildes, reconhecer. Aqui fala, o orgulho ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói pontes. Precisamos ser humilde. Humilde não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Né? Você não vai pensar menos de você, mas você vai pensar menos em você. Humildade é pensar mais nos outros. É vermos a situação do outro. E aqui também fala sobre a vida em comunidade exige cortesia. Quando somos corteses, quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com os que nos irritam. Então é uma das coisas que exige cortesia, exige respeitarmos as diferenças na comunidade. Não é só o meu modo de falar, só o meu jeito de fazer, mas eu preciso também aderir ao que o outro está falando, respeitar a opinião do outro. A vida exige sigilo, não sair falando o que foi mencionado quando alguém abre seu coração, quando alguém nos pede para escutarmos, não sair falando. Muitas das vezes temos como pedido de oração, mas na verdade não é só para poder fofocar, para poder contar o que estamos sabendo. E isso é errado, precisamos ter sigilo na comunidade. O que está no grupo fica no grupo, os outros não precisam saber, a gente não precisa sair contando para todo mundo o que o outro está passando, o que o outro comentou, o que o outro falou. Precisamos nos ajudar em oração, escutando uns aos outros.
E a vida em comunidade, ela exige constância, é fazer todo dia, é sempre estar presente, é sempre estar junto, não é só de vez em quando, mas é sempre estarmos junto. A comunhão da igreja, ela é mais importante que qualquer indivíduo. Então aqui a gente pode ver, a comunidade, ela não é formada de acordo com nossa conveniência. Eu vou para a igreja quando eu quero, eu vou reunir quando eu quero, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. É necessário estarmos na igreja, é necessário partilharmos com a comunidade da palavra de Deus, o que Deus tem feito. Aqui fala o quê? As características da comunhão bíblica, né? De compartilharmos nossos verdadeiros sentimentos. Não precisamos esconder, ter medo. Muitas das vezes o que vemos, pessoas não têm coragem de se abrir, não têm coragem de falar. Por quê? Porque para quem está falando não é aconselhável, não é de confiança. Acaba se contando, falando coisas para os outros que não precisam. Não tem sigilo, não tem respeito muitas das vezes. Então Deus, ele nos chama para vivermos em comunidade. Precisamos uns dos outros, mas para sermos sinceros, para sermos honestos. Honestos com nós mesmos, não somente com o outro. Não somente porque o outro precisa, mas a gente precisa ser honesto com Deus. A gente precisa ser verdadeiro, não usar máscaras. Vemos muitas máscaras sendo usadas nas comunidades. Dentro da igreja eu sou um, fora eu sou outro. Dentro eu cumprimento, eu faço tudo, na rua nem olho na cara. Precisamos ser honestos. Precisamos limpar o que precisa ser limpado. Se eu estou descontente com meu irmão, eu preciso ir como seria a palavra? Me reatar com ele. Eu preciso conversar, eu preciso ser sincera, falar o que estou sentindo, o que eu não achei legal, abrirmos nosso coração para termos uma comunhão sincera. Nossas orações, muitas das vezes, elas não são respondidas. Por quê? Porque temos algo no nosso coração que está nos afastando de Deus. Muitas das vezes é aquela mágoa que temos, estamos chateados, precisamos resolver todas as questões, para que nada impeça nosso louvor de chegar ao trono do céu, para que as nossas orações não sejam impedidas do Senhor responder. Então Deus, ele está falando tudo o que Ele quer para a nossa vida. Ele quer honestidade, Ele quer sinceridade, mas Ele quer muito mais a sua vida com Ele. Ele quer alinhar o seu propósito. Ele não quer que você finja ser uma pessoa. Ele quer que você seja você. Que você seja humilde, reconhecendo as suas falhas, os seus erros. Que você compreenda o que você precisa melhorar. Que você seja humilde para falar: Senhor, me ajuda. Me ajuda a mudar essa área que não consigo. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a ser curado. Deus, Ele quer ouvir. Ele não está com os ouvidos tapados. Ele não está com os olhos fechados, que Ele não te veja, que Ele não te escute. Ele está esperando você chamá-lo para que Ele possa te responder. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que você sinta-se parte da comunidade de Deus, que você viva em união com os irmãos, que você seja sincero, que você desfrute do que Deus tem para você, também dentro da comunidade, dentro da igreja. Deus tem grandes bênçãos para fazer conosco. Amém? O pensamento de hoje, ele fala sobre comunidade exige comprometimento. O versículo para memorizar é: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. E a pergunta para meditar é: como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunidade verdadeira? Então,
Então, que você possa aí se perguntar, falar com Deus, e você possa descobrir como você vai desenvolver as características de uma comunidade verdadeira, na onde você pode ajudar, para que isso se torne realidade, para que isso se torne uma comunidade verdadeira. Você, a partir de você, possa ter essa união, possa ter essa diferença. Amém? Pai querido, te agradecemos por mais um dia, por tudo que o Senhor tem nos concedido, ó Pai, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos dá uma noite de paz, uma noite tranquila, abençoando o nosso final de semana também, ó Pai. Sobre a vida de cada um, Senhor, derrame chuvas de bênção, ó Pai, entrando com providência, Senhor, fortalecendo e falando grandemente aos seus corações. Dá-nos um dia de paz, uma tarde em paz. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça. Se assim Deus nos permitir, amanhã estaremos aqui de volta, continuando o nosso propósito. Estamos aí quase na metade do nosso propósito, para a glória de Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito e muito mais Ele fará. Fiquem com Deus, um forte abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente e um grande beijo a todos. Até mais.